Olá, não sei que horário vocês estão assistindo essa videoaula, né? Mas bom dia ou boa tarde, porque de noite no horário de criança está estudando, certo? Então vamos lá. Aprendendo a aprender matemática com a Pro Ana Cássia. Operações e geometria. Esse conteúdo é o conteúdo referente à plataforma, ao roteiro 1 e ao roteiro 2, certo? Mas está um pouco mais aprofundado, mais ampliado, certo? Mais enriquecido. Aí nós temos o nosso blog, né? Para quem não tem conhecimento ainda, blog de ensino da matemática, blogspot.com. Então vocês já sabem todo o andamento do nosso processo, né? Então as dúvidas vocês tiram comigo no WhatsApp e vão postando as atividades no blog e guardando, né, no caderno, todas as atividades para ser feita no caderno. E toda a videoaula deve ser assistida com o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, a régua na mão, certo, gente? Então quem não está com esse material na mão agora, desliga ou dá uma pausazinha no vídeo e vai pegar o seu material, sua caneta, sua borracha, para poder fazer as devidas anotações que sejam necessárias, porque dentro do decorrer do vídeo vocês vão ver algumas atividades, certo? Então vamos lá, meninos e meninas, né? E pais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né? Estar viva, por estar aqui, né? E por ter me dado a luz e a coragem para criar essa proposta e ter sido acolhida por todos vocês, pais, alunos e toda a comunidade escolar, né? Porque nesse momento de pandemia, foi uma proposta criada antes, mas para ser dada no ano letivo, normal. Mas com toda essa pandemia, é assim, muito assim, difícil. Mas mesmo com toda a dificuldade, nós estamos tendo êxito, né? Nós estamos tendo sucesso. Então isso está me deixando muito feliz, isso já me fez chorar de alegria, certo? Pelo acolhimento dos pais, pelos elogios, assim, que eu falo, não é questão de elogio, mas assim, pelo sentimento, né, de gratidão, né, por essa aprendizagem que eu estou conseguindo passar, né, por esses momentos que eu estou conseguindo proporcionar aos filhos de cada pai dessa comunidade, né? Então, as mensagens de carinho que os meninos estão mandando para mim, que os pais estão me dizendo, obrigado por essa iniciativa, os alunos dizendo, eu te amo, Pro. Então, isso para mim toca profundamente meu coração, certo? Isso aqui me deixa muito feliz, mas muito feliz mesmo. Então, eu tinha que começar essa aula de hoje agradecendo a Deus, em primeiro lugar, e agradecendo a vocês por todo esse carinho, por toda essa reciprocidade, certo? Por todo esse acolhimento a essa nova proposta e toda a paciência, né? Porque nós temos que ter muita paciência nesse momento tão delicado que a nossa sociedade está vivendo, que o planeta está vivendo, não é isso? Então nós precisamos ter muita paciência para poder conseguirmos juntos, né, unidos e ao mesmo tempo isolados, enfrentar toda essa pandemia. Então, eu gostaria também de dizer a vocês que, sendo gratificante, eu penso que fazendo essas aulas do jeito que eu estou fazendo, com toda dificuldade, porque não pensem que eu tenho todo o arsenal, que eu tenho o computador de primeira, que eu tenho um celular de primeira, que eu tenho toda a iluminação, não tenho, vocês podem estar percebendo que são aulas assim elementares, que não estão assim de alto nível, mas eu tenho certeza que está sendo feita de coração, coração mesmo, com o objetivo de contribuir para um futuro melhor, certo? Um futuro melhor com igualdade de direitos para todos, certo? Para que todos possam ter acesso, tanto que eu estou sendo bem flexível, aqueles que não podem acessar agora, que vão acessar depois, não é? Mas que possam aos poucos irem pegando para não ficar tão sem saber, sem noção do conhecimento, né? Não tenham perdido praticamente o ano sem estudar e ficar com a mente parada, né? Ter alguma coisa para fazer. Então, com isso, eu me vejo como beija-flor,
né, numa floresta com incêndio, né? A pandemia fosse um incêndio e eu o beija-flor. Então eu estou fazendo a parte como o beija-flor fez a parte dele. Né? Enquanto todos os animais da floresta estavam fugindo, né, o beija-flor ele estava indo e voltando na lagoa e tentando com o biquinho dele, com a gotinha de água, apagar a floresta. Então eu estou fazendo a minha parte com o beija-flor. Assim como eu sei que muitos outros profissionais da educação estão também fazendo a sua parte com o beija-flor. Estão indo da sua maneira, da sua forma, tentando minimizar essa questão da pandemia em relação à educação para cada aluno, porque nós sabemos que a educação é a solução da humanidade, certo? Então, eu estou procurando fazer a minha parte. Eu sei que quem estuda, né, tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, mas também a das pessoas que ele cerca, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos seus amigos, né? Pois a educação, ela abre portas, ela preenche lacunas. Quando estudamos com dedicação, temos milhares de oportunidades para aproveitar, pois nada no mundo poderá te afastar dos seus sonhos. Então, se você sonha, se você quer alguma coisa na vida, você tem que estudar. Porque se você não estudar, você não vai conseguir. Porque nós só conseguimos as coisas por meio da educação. Nada, meus filhos, é fácil. Tudo é difícil. Tudo precisa de esforço. Tudo precisa de sacrifício. Então, nós temos que nos sacrificar um pouco. Nós temos que estudar. Estudar para poder vencer e ser feliz. É isso que eu desejo a vocês. E o meu muito obrigado e toda a minha gratidão. É assim que eu desejo começar essa aula de hoje. Então, vamos lá. As habilidades que nós vamos desenvolver hoje, né, com essa videoaula. Conhecer a história de Platão, a matemática e seus poliedros, construir sólidos geométricos, reconhecer os poliedros de Platão e a sua relação filosófica na natureza, identificar e medir as dimensões de alguns poliedros, aplicar e verificar a relação de Euler nos poliedros, identificar as dimensões das embalagens e aplicar a fórmula de volume, calculando o espaço ocupado pelas embalagens em um determinado espaço, confeccionar malha quadriculada usando o instrumento de medida de comprimento a régua, ou, quem não tiver régua, o par de esquadros, desenvolver a coordenação motora e os campos da memória a partir de informações auditiva e visual. Não vamos usar a tátil, porque nós não estamos em sala de aula para poder trabalhar, nem a corporal, né? Traçar usando a régua, né, na malha quadriculada, na distância de um ponto ao outro, desenvolver a lateralidade e calcular perímetro e área na malha quadriculada. Vamos lá, meus queridos. Antes de começarmos a construir nossos sólidos, que está um pouco de história da matemática, então vamos lá. Os sólidos geométricos na história, não é possível conhecer em que circunstância histórica começou e se desenvolveu o interesse pelos poliedros, identificados como sólidos de faces planas. Por que eu digo isso? Porque nada nós podemos afirmar, né? Tudo na matemática e na vida é si, somente si. A gente não sabe, a gente nunca pode dizer que isso é isso ou isso é aquilo. Nunca se afirme, nunca afirme nada, porque nada nós podemos afirmar. Certo? Porque sempre pode existir alguma condição para tornar aquilo, tudo que você afirmou, uma mentira. Então, certo? Nós não podemos afirmar isso, mas consta na história esse fato. Então, do ponto de vista matemático, existem fontes egípcias, chinesas e babilônicas contendo a resolução de problemas envolvendo esses sólidos. Nos papiros de Hind e no papiro de Moscou. Aí vocês podem me perguntar, o que é papiro? Né? Mas quem viu na historinha da Mônica deve ter visto lá os papiros, certo? Então, o papiro eram pedras de argila que naquela época, na antiguidade, as pessoas usavam para escrever os problemas do cotidiano, a resolução de problemas do dia a dia. Então,
se eles queriam medir a terra por causa das enchentes do rio Nilo, né? A construção das pirâmides, como é que eles faziam. Então, todos os problemas que eles queriam resolver, envolvendo geometria, agricultura, astronomia, tudo eles usavam, eles registravam aonde? Nos papiros, nessas pedras de argila, né? Então, o maior papiro que existe é o papiro de Rined, e o segundo é o papiro de Moscou. Muitos filósofos matemáticos da época estudaram esses sólidos. Entre eles, vamos falar de Platão. Platão, gente, ele é dito o pai dos sólidos, desse estudo dos sólidos. Mas existe uma controvérsia, ou seja, se na verdade, como eu já disse, ninguém pode afirmar, né, porque nós não estamos lá na antiguidade. Mas existem histórias, requisitos, que falam sobre Pitágoras, sobre a questão de que Pitágoras foi o primeiro, né? Então, fica aquela questão, Platão ou Pitágoras, mas vamos com base em Platão, porque nós vamos estudar os poliedros de Platão, então vamos nos basear em Platão. Então, Platão, ele nasceu no ano de 427 a.C., e faleceu em 347 a.C. Foi um filósofo grego da antiguidade, né, considerado um dos principais pensadores da época. Gente, naquela época não existia matemático, não existia astrônomo, não existia engenheiro, não existia advogado, não existia. Existiam filósofos, existiam pensadores, né? Pessoas que pensavam, que olhavam a natureza, contemplavam a natureza e dali tiravam suas deduções, imaginavam, solucionavam problemas, então criavam fórmulas, criavam objetos. Então, esses filósofos, aí, de acordo com o ramo que ele tomava, não é? Ele se designava como matemático, como astrônomo, não é? Então, eles eram pensadores, filósofos. Platão, ele era um entusiasta na matemática. Os grandes matemáticos ou foram os seus alunos ou foram seus grandes amigos. Platão inspirava-se nas práticas egípcias, porque ele teve acesso, sendo seu objetivo a aplicação da matemática na vida prática, na arte militar, na agricultura e na navegação. Então, ele se inspirou nos egípcios. Para Platão, a matemática é, antes de mais nada, a chave da compreensão do universo. Então, Platão, como pensador, né, como um filósofo, ele contemplava, então ele enxergava a matemática como sendo a compreensão do universo. Por isso que os seus sólidos de Platão, ele faz uma referência ao universo, aos 4 elementos da natureza, porque o universo, ele é feito pela natureza, ele é contemplado pela natureza, não é isso? Então, ele se contempla em relação a esse universo. Então, como um pensador, né, ele indagando certa vez sobre a atividade de Demiurgo, que no caso os filósofos naquela época se referiam-se a Deus como sendo o Demiurgo, né, que era aquele que respondia nas alturas, nas grandezas, né, eles se referiam assim. Então, ele se respondeu, né, que Demiurgo, ele geometriza eternamente, que Deus geometriza eternamente. Ele faz o mundo de forma geométrica, né? Você vê que o universo, os planetas é uma forma geométrica, o planeta Terra, dentro do planeta Terra, tudo que a nossa volta inspira o quê? A geometria. E seus poliedros? Ele também se inspirou em quem? Na geometria. Porque, para os filósofos do atomismo, no caso de Platão e os demais filósofos, né, cada partícula, ele se referia muito ao átomo, né, porque o átomo, para alguns dizem que é a menor partícula, outros já pensam que já existem partículas menores do que o átomo, mas naquela época, né, os filósofos, né, o atomismo, cada partícula minúscula era eterna e indivisível.
que se combinavam e se desagregam, movidas por forças mecânicas, ou aquele movimento mecânico da natureza. Então a natureza vive em eterno movimento, determinando desta maneira as características do objeto. Então o movimento do fogo está no tetraedro, o movimento da terra, né, está no átomo do cubo, o atomismo do cubo para Platão. O movimento, no caso, o octaedro é o ar, o movimento do ar, né, está na forma do octaedro. O movimento da água são icosaedros para Platão. E o dodecaedro é o cosmo, é o universo para Platão. Então, Platão foi o primeiro matemático conhecido a descrever os sólidos perfeitos. Então, por isso que os sólidos de Platão são chamados de sólidos perfeitos, né? Existe também uma relação de Euler, que vai mostrar a vocês posteriormente, né, por que esses sólidos são chamados de sólidos perfeitos, né? Também conhecidos como corpos regulares, onde todas as faces são polígonos congruentes. Que são isso? São polígonos idênticos. São polígonos que possuem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, certo? Então, com base na sua face, cada face são polígonos iguais, certo? Então, novamente, eu repito a frase de Platão. Ele geometriza eternamente. Deus geometriza eternamente o nosso universo. Então, por isso, ele relacionou os seus sólidos à natureza, à criação divina, a terra, a água, o ar, o fogo e o universo. Então, Platão também defende a estereometria, que é o cálculo do volume dos sólidos. E como vocês estão vendo aí, não existem somente os sólidos de Platão. Existem outros sólidos que não são os sólidos de Platão. Existem os sólidos de Arquimedes e outros sólidos, certo? Então, aí vocês estão vendo a questão das pirâmides, que também são sólidos, né? E estão vendo de azul esverdeado, azul claro, e de vermelho aí os prismas. Nós temos as pirâmides de base quadrada, de base triangular, a pirâmide de base pentagonal, a pirâmide de base hexagonal. Quando eu digo de base quadrada, porque a base é um quadrado, triangular, porque a base é um triângulo, hexagonal, porque a base é um hexágono, e pentagonal, porque a base é um pentágono. Da mesma forma que os prismas também são os poliedros, né, que tem base triangular, é o prisma de base triangular, prisma de base quadrada, o prisma de base hexagonal e o prisma de base pentagonal, certo? Então, com isso aí, nós fechamos um pouco sobre a história da matemática. Vamos ao nosso próximo slide. Dessa vez, gente, eu vim trazer para vocês a questão dos nossos sólidos. Lembra? Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei um PDF com 15 moldes de sólidos, certo? Porque na aula passada nós falamos também sobre as figuras geométricas espaciais, que são chamadas de sólidos geométricos, certo? Na antiguidade não se usava o nome figuras espaciais, usava-se o nome de sólidos, certo? Então, nós vamos aqui nessa videoaula, nós vamos montar esses sólidos. Eu vou ensinar vocês a montar esses sólidos. Eu estou mostrando aqui, ó. Nós vamos ter lá o tetraedro. Vamos ter lá o prisma de base pentagonal, certo? Ó, tá vendo aqui, ó? A base pentagonal, aqui é o pentágono, tá vendo? Aqui, ó, o tetraedro, vocês estão vendo, ó, que são 4 faces triangulares, certo? Aqui, ó, é o prisma de base triangular, certo? Vocês reparem aqui, ó, que a base dos triângulos e as outras faces são o quê? Retângulos ou quadrados, dependendo do formato, certo? Então, o que acontece aqui? Geralmente é retangular.
O que acontece no prisma é que o prisma sempre ele terá uma base, né, uma das faces, né, retangulares, certo? E o prisma, ele não tem, todos os polígonos, eles não são iguais, não são congruentes, certo? Eles têm polígonos diferentes. Aqui nós temos 2 tipos de polígonos. Por isso que ele é um prisma. Então, aqui também é um paralelepípedo, certo? Aqui nesse caso aqui, ele é um paralelepípedo porque ele é um tipo de prisma que todo ele é feito de retângulos. Mas esses retângulos não são todos congruentes, certo? Tem os tipos de retângulos, tem retângulos maiores e retângulos menores. Aqui já nós temos a planificação do cilindro. Como vocês estão vendo aqui, né? Aqui é o comprimento desse círculo, né, da circunferência, certo? Que é o contorno. Nós não podemos afirmar que isso aqui é um retângulo. Porque quando ele se transforma no cilindro, ele fica, no caso, circular, em forma de um círculo, né? Então, é o contorno do círculo que é a circunferência. Então, é o cilindro, é um corpo redondo. Aqui nós temos um dodecaedro, certo? Que não é um prisma, certo? É um sólido, é um poliedro, que nós vamos ver mais tarde o que ele é, certo? Porque, repare que ele aqui é composto todo por pentágonos. E todos esses pentágonos aqui são congruentes, são iguais. Aqui também nós temos o octaedro, que é composto por 8 triângulos, e todos os 8 triângulos também são iguais. Então, repare que eles não são compostos por figuras geométricas planas diferentes. Nós temos aqui o icosaedro, que também nós vamos fazer a planificação, vamos solidificar ele, formar um sólido. Ele também é composto por triângulos, 20 triângulos temos aqui, certo? Mas todos os 20 são o quê? Iguais. Nós temos o famoso cubo, que o nome que nós damos ao cubo é o hexaedro, certo? Que também é um poliedro que possui 6 faces quadradas. Todos 6 os quadrados são polígonos iguais, não são diferentes. Os lados são iguais. Aqui é uma pirâmide, certo? A pirâmide também é uma outra classificação dos poliedros, são chamados de não poliedros, né? No caso, como os prismas, né? Que possuem também figuras geométricas diferentes, né? No caso, figuras planas, polígonos diferentes. Aqui no caso nós temos triângulos e temos o que? O quadrado, né? Por isso que é uma pirâmide de base quadrada. Aqui nós temos um outro prisma, que é um prisma de base hexagonal, certo? Porque aqui, ó, a base é um hexágono, mas repare que as suas laterais são quadrados, certo? E aqui nós temos o cone, né, que é o chapéuzinho do aniversário, certo? Que também não é um poliedro, é um corpo redondo, certo? Por quê? Porque ele tem uma forma circular, uma base circular, certo? Então, vamos lá para a nossa montagem do nosso poliedro. Dessa vez, gente, eu vim trazer para vocês a questão dos nossos sólidos. Lembra? Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei um PDF com 15 moldes de sólidos, certo? Porque na aula passada nós falamos também sobre as figuras geométricas espaciais, que são chamadas de sólidos geométricos, certo? Na antiguidade não se usava o nome figuras espaciais, tá? Usava-se o nome de sólidos, certo? Então, nós vamos aqui nessa videoaula, nós vamos montar esses sólidos. Eu vou ensinar vocês a montar esses sólidos. Eu estou mostrando aqui, ó. Nós vamos ter lá o tetraedro, vamos ter lá o prisma de base pentagonal, certo? Ó, tá vendo aqui, ó? A base pentagonal, aqui é o pentágono, tá vendo? Aqui, ó, o tetraedro, vocês estão vendo, ó, são 4 faces triangulares, certo? Aqui, ó, é o prisma de base triangular, certo? Vocês reparem aqui, ó,
que a base dos triângulos, e as outras faces são o quê? Retângulos ou quadrados, dependendo do formato, certo? Então, o que acontece aqui? Geralmente é retangular. O que acontece no prisma é que o prisma sempre ele terá uma base, né, uma das faces, né, retangulares, certo? E o prisma, ele não tem... todos os polígonos, eles não são iguais, não são congruentes, certo? Eles têm polígonos diferentes. Aqui nós temos 2 tipos de polígonos. Por isso que ele é um prisma. Então, aqui também é um paralelepípedo, certo? Aqui nesse caso aqui, ele é um paralelepípedo porque ele é um tipo de prisma que todo ele é feito de retângulos. Mas esses retângulos não são todos congruentes, certo? Tem os tipos de retângulos, tem retângulos maiores e retângulos menores. Aqui já nós temos a planificação do cilindro. Como vocês estão vendo aqui, né? Aqui é o comprimento desse círculo, né, da circunferência, certo? Que é o contorno. Nós não podemos afirmar que isso aqui é um retângulo. Porque quando ele se transforma no cilindro, ele fica, no caso, circular, em forma de um círculo, né? Então, é o contorno do círculo que é a circunferência. Então, é o cilindro, é um corpo redondo. Aqui nós temos um dodecaedro, certo? Que não é um prisma, certo? É um sólido, é um poliedro, que nós vamos ver mais tarde o que ele é, certo? Porque, repare que ele aqui é composto todo por pentágonos. E todos esses pentágonos aqui são congruentes, são iguais. Aqui também nós temos o octaedro, que é composto por 8 triângulos, e todos os 8 triângulos também são iguais. Então, repare que eles não são compostos por figuras geométricas planas diferentes. Nós temos aqui o icosaedro, que também nós vamos fazer a planificação, vamos solidificar ele, formar um sólido. Ele também é composto por triângulos, 20 triângulos temos aqui, certo? Mas todos os 20 são o quê? Iguais. Nós temos o famoso cubo, que o nome que nós damos ao cubo é o hexaedro, certo? Que também é um poliedro que possui 6 faces quadradas. Todos 6 os quadrados são polígonos iguais, não são diferentes. Os lados são iguais. Aqui é uma pirâmide, certo? A pirâmide também é uma outra classificação dos poliedros, são chamados de não poliedros, né? No caso, como os prismas, né? Que possuem também figuras geométricas diferentes, né? No caso, figuras planas, polígonos diferentes. Aqui no caso nós temos triângulos e temos o que? O quadrado, né? Por isso que é uma pirâmide de base quadrada. Aqui nós temos um outro prisma, que é um prisma de base hexagonal, certo? Porque aqui, ó, a base é um hexágono, mas repare que as suas laterais são quadrados, certo? E aqui nós temos o cone, né, que é o chapéuzinho do aniversário, certo? Que também não é um poliedro, é um corpo redondo, certo? Por quê? Porque ele tem uma forma circular, uma base circular, certo? Então, vamos lá para a nossa montagem do nosso poliedro. Para começar a montar o nosso poliedro, nós precisamos de quem? De uma tesoura, certo? Cuidado com a tesoura em casa, né? Cuidado. E aí, o molde, que vocês devem imprimir, esses moldes, né? Que está lá no PDF no grupo. E aí nós vamos cortar pelo contorno, certo? Ó, como eu estou fazendo aqui, repare. Ó, pelo contorno. Olha, gente,
esse material que vocês estão fazendo em casa, esses exercícios, tudo isso é para deixar no caderno. E quando retornar às aulas, eu vou olhar o caderno para dar nota, para avaliar. O material que for de construção, como, no caso, lá no blog tem aquela questão desses poliedros. Aí você vai guardar em uma caixa. Os cubinhos do jogo do Minecraft, pega uma caixa no supermercado, né, torra bonitinho e vai guardando o seu material, certo? Esses poliedros também que vocês vão construir, todo o material que vocês vão construir, vão guardando na caixa para no dia que a prova pedir, você levar para a escola para poder você ser avaliado, certo? Para construir o seu portfólio, o seu material de trabalho de avaliação que vocês fizeram durante essa pandemia, certo? Então não é para jogar fora, no caso o desenho da Turma da Mônica, é para deixar colado no caderno, não é para perder, certo? É para deixar no caderno. São todos os desenhos que vocês fizeram, todos os resumos do racismo ambiental, tudo é para deixar no caderno, é para deixar guardado. Se for desenho, as fotos, tudo deixar no caderno, certo? Aqui, ó, recortei. Terminou de recortar, o que você vai fazer? Você vai pegar, ó, repare que aqui tem essa linhazinha aqui, tá vendo? Essa linha aqui é o local onde você vai passar a cola. Você vai dobrar para passar a cola, certo? Então, ó, é nessa linha que vai passar a cola, nessa daqui que você vai passar a cola, toda essa região, essa parte dessa linha, lado de fora aqui, onde você vai passar a cola. O restante, todos os locais que tem linha preta, você vai dobrar. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Dobrar. Tudo no mesmo sentido. Vai dobrar. Dobra. Aqui é fazendo ao vivo e a cores. É como se eu estivesse aí na sala, aí na escola, com vocês na sala, fazendo. Então, olhe bem, quando for começar essa aula, todas as aulas, quando for pegar para fazer uma videoaula, tem que pegar o quê? O caderno, a caneta, né? Para poder prestar atenção e anotar tudo que a professora está explicando, para não ter que estar toda hora acessando a internet e tá aí gastando os dados ou gastando a internet, né? Para toda hora não precisar. Mas se por um acaso vocês acharem que deve toda hora estar vendo, porque não entendeu, ótimo. Pronto. Acabei de dobrar, certo? Pronto. Fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui, eu também tenho uma caixa, viu? Ó, mostrar aqui a vocês, eu também tenho uma caixa, tá vendo aqui minha caixa? Ó, a caixa, também tem uma caixa. Aí a minha caixa, eu aqui agora vou procurar a minha cola, ó, a minha cola, e aqui, meu cotonete, que eu não quero molhar meu dedo, claro, né? Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou botar um pouquinho de cola aqui. Lá no caso, em casa, você pode arranjar uma vasilhinha, coloca um pouquinho de cola. E vou pegar com o cotonete, ó. E nesses lugarzinhos que estão aqui, ó, tá vendo? Ó, pra dentro. Eu vou passando a cola. Fazendo ao vivo a coisa, às vezes, né, a coisa não tá muito certo, não. Mas eu quero ver aqui, né? Aí, aqui vamos ver aqui como é que faz. Outra coisa que eu quero dizer a vocês também, aproveitando que ele está fazendo isso aqui, é o quê? Quais são os dias que a professora de matemática tem aula com vocês lá na escola? Dia de segunda, dia de terça, dia de quinta, não é isso? Então a gente vai fazer o quê? Um roteiro de estudo. Quais são os dias que se estuda matemática? Dia de segunda, dia de terça e dia de quinta. Então são esses dias que se estuda matemática e são esses dias que passa a usar para a professora para tirar alguma dúvida, certo? Fora disso, os outros dias, se quiser continuar estudando, continua. Porém, não tem aula de matemática, porque os dias de aula de matemática é segunda, é terça e é quinta. Agora, qual é o horário que eu vou perguntar à professora, que eu vou dialogar com a professora para tirar minhas dúvidas? De tarde.
Por que de tarde? Porque de manhã a planta está produzindo material, e aí fica um pouco complicado, né? Mas mesmo assim, se precisar, pode perguntar que não tem problema não, que a Pro responde. Aqui, ó, vamos lá, ó, vamos fechar aqui, ó, fechei, ó, passei aqui, a cola já grudou, certo? Depois eu vou aqui com o outro, fechei, a cola também já grudou. Depois eu venho aqui com o outro, fechei, a cola já também grudou, graças a Deus, tá dando tudo certo, né? E aqui agora, eu venho aqui desse lado, botar mais um pouquinho de cola. E fechei. Nosso balãozinho de São João. Nosso octaedro. Por que o octaedro? Porque ele tem 8 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces triangulares. Esses triângulos são congruentes. O que significa congruentes? Que eles são iguais. Tem os ângulos iguais e tem os lados iguais. Por isso que eles são chamados de polígonos congruentes. Então, esse aqui é um octaedro, certo? Um poliedro, certo? Um poliedro regular, ok? Então, vou continuar fazendo os outros, depois vou mostrar tudo a vocês depois que estiver pronto, igual a Ana Maria Braga. Vou ali e volto já! Vamos lá, minha gente. Agora nós vamos para a relação de Euler, né? Como eu falei a vocês, Euler vai fazer uma demonstração, criou uma demonstração onde ele demonstra através de uma fórmula, né? O que é uma fórmula? A fórmula são letras, né, que representam o resultado para solucionar um problema, certo? Então, é uma fórmula. É uma questão algébrica, que vocês ainda não estão em conhecimento, mas vão se apropriar à medida que eu for dando o conteúdo, certo? Então, aí a questão de letras. Essas letras, elas estão representando valores, quantidades numéricas, que nós vamos ver com base nos sólidos que eu vou mostrar a pouco no próximo slide para vocês. Então, Euler foi esse matemático e físico suíço de língua alemã que fez importantes descobertas em várias áreas da matemática. Entre elas, essa relação que recebeu o nome dele, que o nome dele é Leonhard Euler, né? Mas nós chamamos de Euler. Que é uma fórmula matemática que relaciona o quê? Os números de faces com arestas e vértices. Ela estabelece uma relação. Então, se existir essa relação, nós podemos dizer que esse poliedro ele é convexo. Se essa relação não for verdadeira, nós dizemos que esse poliedro não é convexo. Então, essa relação favorece também a questão dos poliedros de Platão, certo? Então, vocês vão ver posteriormente, através da investigação matemática, se os poliedros de Platão são ou não são convexos. Quais são os poliedros que são convexos? Quais são os poliedros que não são convexos? Como é que nós vamos descobrir isso? Através de uma investigação matemática. E vocês, com os sólidos que vocês vão construir, né, que nós estamos construindo, nós vamos identificar os vértices, né, que é representado aí pela letra V. Vamos contar e identificar, reconhecer as arestas, que está representada pela letra A. E vamos também reconhecer as faces, que são os polígonos que compõem esse poliedro, né, representado pela letra F. Então, na primeira fórmula, nós dizemos que o vértice menos, porque o sinal aí menos é subtrair, né, menos a quantidade de arestas, mais a quantidade de faces, tem que ser igual a 2.
Essa mesma relação, ela pode ser transformada em uma outra relação que vai dar o mesmo resultado, certo? Então, se nós dissermos que face mais vértice é igual a 2 mais a quantidade de arestas, é a mesma coisa. Por que isso? Porque quando você faz vértice menos arestas mais face igual a 2, em determinados problemas, você vai obter uma solução que eu vou mostrar a vocês nesse instante, onde você não vai poder diminuir, né, um número menor de um número maior, porque você sabe que na subtração, né, o minuendo tem que ser maior do que o subtraindo. Isso para vocês que estão no 6º ano. Para o ano no 7º ano, vocês vão ver que nós vamos estudar um outro tipo de conjunto, não é? Vamos ampliar o conjunto dos números racionais, certo? Ele vai ter uma ampliação, nós vamos criar um outro tipo de números que foi criado pelos chineses, né? Que são os números negativos, se vocês não conhecem, mas vão passar a conhecer. O número que significa que você perdeu algo, que você está devendo algo, né? Esses números foram criados na história da matemática, descobertos lá pelos chineses, certo? Então, né, quer dizer, diz a história, como diz, sei que nada sei, né? Porque eu até esqueci de falar na questão da história da matemática, de que Platão, ele foi um dos discípulos de Sócrates, né? Sócrates foi um grande pensador, um grande filósofo grego, né? Aquela grande e famosa frase, sei que nada sei, né? Sei que nada sei. Então, essa frase, quando você ouvir alguém falando sei que nada sei, pode ter certeza que veio de quem? De Sócrates, um grande filósofo grego, né? Então, Platão foi discípulo dele, né? Inspirado por ele. Então, nada podemos afirmar. Então, nós dizemos o quê? Que face mais vértice é igual a 2 mais a arestas. Então, é melhor que vocês que estão agora no 6º ano façam a relação na segunda fórmula, porque pela primeira fórmula vocês podem achar estranho, certo? Mas o resultado é o mesmo, ok? Então, vamos ao nosso próximo slide, onde nós vamos ver a construção dos sólidos. Olá, gente! Então, como eu disse a vocês, né? Então, nós acabamos de falar sobre a relação de Euler, né? E eu disse a vocês que nós iríamos o quê? Fazer os nossos sólidos, não é isso? Então, foi o que eu fiz. Eu tinha mostrado a vocês, cortei. Depois que eu cortei, fui pegar uma cartolina, né, um cartolinão duplex, e botei o molde em cima e depois desenhei, aqui é o nosso icosaedro, aqui no nosso dodecaedro, e aí construí os nossos sólidos, certo? Então, o que foi que aconteceu? Eu peguei e construí. Lembra aquele branquinho que foi o octaedro? Olha aqui, tá vendo o octaedro? Então, aqui nós temos nosso tetraedro, certo? Aqui nós temos o nosso hexaedro, ó, que lindo, tá vendo a profez? Aqui nós temos o nosso icosaedro, tá vendo? Aqui nós temos o nosso dodecaedro, né? Aqui nós temos o prisma de base triangular. Aqui nós temos a nossa pirâmide de base quadrada. Aqui nós temos o nosso prisma de base retangular. Eu fiz mais, certo? Nós temos aqui, ó, o prisma de base hexagonal, certo? Então, fiz vários. Assim como vocês também vão fazer vários. Mas aqui agora, o que é que nós iremos fazer? Nós vamos provar a relação de Euler. Tentar verificar a relação de Euler. Isso eu vou ensinar a vocês como fazer em casa, certo? Então, como é que nós vamos fazer em casa? Vamos lá. Primeiramente, vou pegar aqui o meu octaedro, certo? Meu octaedro. Nossa fórmula, vocês viram lá, F mais V igual a 2 mais A, certo? Então, primeiramente, o que é que eu faço? Vamos ver quem são as faces.
As faces aqui são os polígonos, né? Regulares, congruentes, correto? Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos quantos polígonos? 1, vou marcar. 2, vocês marcam para não se perder. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 polígonos. Então, significa que eu tenho 8 faces. Correto? Então, bota aí no papel. Certo? Tá assistindo a aula, pega o caderno para anotar. Então, 8 faces. Então, é 8. Vamos ver quantos vértices nós temos. Então, quantos vértices nós temos? Quem é o vértice? São as pontas. O ponto de encontro das arestas. Correto? Então, nós vamos ter aqui em cima, ó. Aqui em cima, 1. Aqui, 2. 3. 4. 5. Não é? 6. Nós vamos ter 6 vértices, correto? Então, foi quantas faces? 8 faces, não foi isso? E 6 vértices. Agora, quantas arestas nós vamos ter? Quem são as arestas? São essas linhas que estão encontrando 2 polígonos, certo? Então, eu pego aqui, ó, com a caneta, ó, eu faço isso aqui, ó. Para ficar mais claro para vocês, eu vou fazer aqui só para vocês verem o seguinte, ó. Eu tenho ó, eu vou pegar aqui, ó, só para vocês observarem e terem a noção. Ó, eu peguei um durexinho vermelho e passei aqui, ó, na aresta, só para vocês terem a noção que é a aresta. Tá vendo? A aresta é isso aqui, ó. É essa linha que encontra 2 faces. Correto? 2 faces. E aqui, ó, é o vértice. Então, quantas arestas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Embaixo, 5, 6, 7, 8. 8 arestas aqui. E aí você vai. 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Exatamente 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. Quando nós colocamos ele lá na fórmula de Euler, certo? Nós vamos verificar o seguinte, que o resultado, o número de faces, né, no caso, quando eu faço face, que é 8, mais o vértices, que é quanto? 6. Não é isso? Vai dar quanto? 8 com 6, 14. Não é isso? Vai ser igual a quanto? A 2 mais o número de arestas, que é 12. 2 mais 2 dá quanto? 14. Então, 14 é igual a 14. Então, esse poliedro aqui, que é um poliedro de Platão, correto? Ele é um poliedro convexo? É um poliedro convexo. Ok? Então, o tetraedro é um poliedro convexo. Então, no exercício, na atividade que vocês vão fazer, vocês vão construir seus sólidos e vão contar, identificar, reconhecer a quantidade de vértices, de faces e de arestas. Ok? Porém, se você pegar aqui o prisma de base triangular, esse prisma de base triangular, será que a resposta vai ser a mesma coisa? Será que o resultado será o mesmo? Vamos lá, vamos ver. Olha só, aqui você tem
Vamos ver quantas faces nós temos. Nós temos exatamente 1, 2, 3, 4, 5, ó, marquei, ó, 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces ele tem. Agora, quantos vértices ele tem? Vértice 1, 2. Só aqui em cima eu tenho 2. Embaixo eu tenho 4. Então, 2 com 4 dá quanto? 6. Então, eu tenho 6 vértices. Eu tenho 5 faces e tenho 6 vértices. Quantas arestas nós temos? Ó, a aresta, como eu já falei a vocês, é aqui, ó, essa parte que está aqui. Ó, vocês estão vendo aqui a aresta? Ó, essa aresta aqui, ó, você identifica em casa com lápis de cor, com hidrocor, com durex colorido, certo? Aqui, tá vendo como ficou bonitinho? Aresta. Então, aqui, ó, quantas arestas será que nós temos? Só aqui na frente a gente tem 3, ó. 1, 2, 3. Então, aqui atrás tem mais 3, ficam quantas? 6. Não é isso? 6. 7. 8, 9. Então, nós temos quantas arestas? 9. Então, será que a relação de Euler vale para o prisma de base triangular? Será que vale? Vamos ver. O que é que vai acontecer? Vamos fazer a fórmula. F, que é face, são quantas faces? São 5. Mais o vértice. Quanto é o vértice? Quanto de vértice nós temos? 6. 5 mais 6 dá quanto? 11. 11 é igual a 2 mais quanto? Quantos? Deixa eu me ver aqui. Foi 5 são as faces, não foi isso? Foi. 5 mais 6, 11. Pronto. Quantas arestas nós temos? 9. Não é isso? Então, 5 mais 9, ou 5 não, 2 mais 9 dá quanto? 11. Então, 11 é igual a 11? É. Então, se 11 é igual a 11, esse polígono daqui, esse polígono aqui, ó, polígono, esse poliedro daqui é um poliedro o quê? Convexo. Não é isso? Segundo a relação de Euler, porque essa relação aí, ela se torna verdadeira, porque se tem o símbolo da igualdade, está dizendo que um lado é igual ao outro. Existe um equilíbrio na igualdade, ok? Então, aqui, esse prisma de base triangular, esse prisma que vocês estão vendo aqui, ele satisfaz a relação de Euler. Não só o tetaedro, mas o poliedro de Platão, o tetaedro, mas também o prisma de base triangular também satisfaz a relação de Euler. E aí você vai ver os outros poliedros que vocês tiverem, se também satisfaz a relação de Euler, ok? Vocês vão testar com as diversos tipos de pirâmides, né? Todos os poliedros para ver se satisfaz. Com o icosaedro, com o hexaedro, que é o famoso cubo, com o dodecaedro. Então, todos esses vocês irão fazer para ver se vale ou não a relação de Euler, ok? Vamos lá. Poliedros platônicos. Podemos dizer que o poliedro é platônico se somente se for convexo, em todo vértice concorrer o mesmo número de arestas, representado pela letra N, toda a face tiver o mesmo número de arestas, representado pela letra N, e for válida a relação de Euler, F mais V igual a 2 mais A, como nós já vimos anteriormente. Então, como eu falei com vocês a questão da álgebra,
que é quando os números passam a se tornar letras, porque eles podem representar qualquer valor, né, um valor desconhecido. Então, essa quantidade de arestas representada pela letra M pode ser representada por qualquer letra do alfabeto, mas geralmente se utiliza nos livros didáticos a letra M, né? Variável M, no caso a letra M. E a letra N também poderia ser um A, um B ou um C. Qualquer letra, contanto que seja um valor desconhecido, porque você vai ter que identificar e localizar essas arestas, assim como a quantidade de vértices, certo? Então, para ser um poliedro platônico, precisa satisfazer essas 4 afirmativas. Essas 4 afirmativas têm que ser verdadeiras. Não adianta apenas uma ser verdadeira e a outra ser falsa para ele ser um poliedro platônico. Ok? Estão vendo? Né? Se você pegar aqui, isso aqui é o quê? É um prisma. Né? Tive que, eu coloquei, porque o outro não estava dando certo. Coloquei um prisma, certo? Então aqui, coloquei o microfone, porque o outro não estava legal, mesmo assim, vamos lá, né? Que o que vale é a intenção, né? Vamos estudar. Então é isso que vale. Não é que a aula esteja assim, maravilhosa, assim, em relação à qualidade da mídia. Eu sei que é importante, porém, fazemos o que nós podemos, né? Então vamos lá. Então, aqui, nesse caso, nós temos um prisma de base hexagonal. Então, vamos ver se as características que eu acabei de dizer, se é válida aqui no caso do prisma de base hexagonal. Vamos lá. Ele é convexo? Sim. Por que ele é convexo? Porque não existe nenhum plano cortando a face aqui, o plano da face do polígono. Existe algum plano cortando essa face daqui? Não, ó, o plano corre certinho, ó. Existe algum plano cortando aqui? Não, ó. Tá vendo? Todos os planos aqui que fazem parte das faces, todos normais. Então, nenhum plano aqui corta nada. Então, ele é um polígono convexo, certo? Eu vou até pegar aqui um outro polígono, o polígono que toda hora eu me atrapalho, desculpa aí com a questão de polígono e poliedro, porque tudo começa com P e aí fica essa atrapalhação, mas me desculpe. Então, é poliedro, certo? Então, esse aqui é um prisma, né? Então, esse prisma é um prisma convexo, né? Que é um poliedro. Agora, esse daqui, que vocês estão vendo, né? É um poliedro convexo? Será? Ele é um poliedro? É. Por quê? Porque a superfície horizontal está sobre o plano horizontal, que no caso aqui, vamos supor que o plano horizontal seja a palma da minha mão, correto? O que acontece aqui? Essa face aqui está em um plano. Está cortando algum outra face? Não. Essa face aqui está cortando alguma outra face? Não. Mas se você observar que essa face aqui, ó, né? Que essa parte aqui toda, ela corta a outra face? Corta. Essa face daqui corta a outra face? Corta. Então, é outro plano. Aqui é um plano e aqui é outro plano cortando a outra face. Então, esse poliedro aqui, ele é convexo? Não. Então, se ele não é convexo, você já sabe que ele não é um poliedro platônico. Agora, vamos para o prisma que já possui a primeira característica, que é convexo. A segunda é que todo vértice concorra ao mesmo número de arestas. Então, repare, ó, que todo vértice aqui tem 1, 2, 3. Aqui o de cá. 1, 2, 3. Se você olhar aqui nesse prisma, todo vértice aqui, ó, concorre ao mesmo número de arestas. Todos eles. Correto? 2. Terceira. Toda face tiver o mesmo número de arestas. Vamos lá ver? Toda face. Aqui é uma face. Quantas arestas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Essa face, são as faces laterais. Mas vamos ver a base. A base é um hexagonal, né? É um hexágono, né? Então, o que acontece? Vamos contar? 1, 2, 3,
4, deixa eu levantar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem a mesma quantidade aqui? Não. Então, será que ele é um poliedro platônico? Não. Ele é convexo, ele tem, do vértice sai a mesma quantidade de arestas, porém, na face, ele não tem a mesma quantidade de arestas, correto? Então, ele não é um poliedro platônico. Agora, se você olhar aqui, o nosso hexaedro, nosso cubo, ele é um poliedro platônico. Se você observar, vamos ver, de cada vértice sai a mesma quantidade de arestas, ó, 1, 2, 3. Pode verificar todas na investigação matemática, que você vai ver que vai ter 3 arestas. Vamos olhar as faces. Todas as faces têm a mesma quantidade de arestas? Tem, porque é um quadrado. Tem 4 lados, 4 arestas. Pronto. Depois, vale a relação de Euler? Vale, certo? Se você fizer a conta, você vai verificar e você vai ver que vale a relação de Euler. Então, se vale a relação de Euler, se ele é convexo, porque você está vendo aqui que os planos, ó, cada face, né, ele é convexo, vale a relação de Euler. Cada vértice sai a mesma quantidade de arestas e cada face tem a mesma quantidade de arestas, então esse poliedro é um poliedro platônico. Vamos praticar. Construa seus sólidos tendo como molde as figuras que eu irei te enviar no grupo, em PDF. Eu já enviei algumas figuras, mas eu vou enviar outras, que vão ficar melhores para que vocês façam as suas formas geométricas, seus sólidos geométricos de uma forma melhor. Então, vocês vão fazer esses sólidos na folha de duplex. Primeiro, vocês vão imprimir o PDF, vão recortar como molde e vão passar para o duplex. Em seguida, né, vocês vão desenhar essa tabela, como está aí no slide, certo? No seu caderno, e vão preencher com os dados solicitados aí na tabela. Ao final de todo o preenchimento, você vai verificar quais são os poliedros, né, que satisfazem a relação de Euler, que tornam a relação de Euler verdadeira, certo? Então, vocês vão botar o nome do poliedro, a quantidade de polígonos, o nome dos polígonos da face, a quantidade de faces, a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e a relação de Euler. Você substitui e faz os cálculos, certo? Então, vamos continuar, vamos praticar. Isso aqui é uma investigação matemática. Eles podem ser classificados em regulares e irregulares, como vocês estão vendo aí na tela. Então, os poliedros regulares são os poliedros de Platão, que são chamados de sólidos perfeitos. Eles são regulares por quê? Porque suas faces apresentam polígonos regulares, ou seja, polígonos congruentes, onde todos os seus lados possuem a mesma medida. Então, são os poliedros de Platão que possuem esses tipos de polígono nas suas faces, certo? O tetraedro, o hexaedro, o octaedro e o dodecaedro, e o icosaedro. Os poliedros irregulares são outros poliedros, que são chamados os prismas e as pirâmides, certo? Então, nós temos vários tipos de prismas. Nós temos o prisma aí, nesse caso aí, vocês estão vendo o prisma reto, o prisma oblíquo, que é aquele prisma que fica um pouco inclinado, certo? Temos a pirâmide de base quadrangular e o tronco de pirâmide. Tronco de pirâmide é quando você faz uma secção, né? Você passa um plano sobre a ponta da pirâmide e corta. Então, ela fica só com uma base. Então, ela é chamada de tronco de pirâmide. Esse tipo de poliedro irregular, no caso, o prisma oblíquo, o tronco de pirâmide, vocês não vão estudar agora, porque vocês estão no 6º ano, né? Geralmente se estudam no 9º ano e no ensino médio, certo? Agora vocês vão estudar mais a questão dos poliedros irregulares, né? E os poliedros de Platão, para comprovar a questão da relação de Euler, e os prismas,
certo? Na maior parte, você vai estudar bem a questão do prisma reto de base retangular ou de base quadrada, certo? Mas existem outros tipos de prismas também, ok? Nós temos aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, o prisma de base triangular, o prisma de base quadrangular. Aí está escrito quadrangular, mas é quadrangular, certo? É que foi tirado na internet, eu não quis tirar o formato da figura. O prisma de base pentagonal é aquele prisma onde a base é um pentágono. E o prisma de base hexagonal é aquele prisma que a base é um hexágono, certo? Então, até as pirâmides, como vocês vão ver aqui na próxima tela, certo? Elas também têm essas mesmas características. O nome dela é determinado a partir da sua base. Pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, Q-U-A, né? Pirâmide de base pentagonal e pirâmide de base hexagonal. Então, hexagonal, hexágono, pentágono, né? Então, 6 lados o hexagonal, pentagonal, 5 lados, certo? E triangular, 3 lados e quadrangular, 4 lados. Então, esses são a questão da classificação dos poliedros. Que tal? Vamos investigar? Escolha algumas embalagens em sua casa e com a régua meça suas dimensões. Que são as dimensões das embalagens? São as arestas, certo? As arestas é que são as dimensões. Então, nós vamos ter a aresta que representa a largura, a aresta que representa a altura e a aresta que representa o comprimento, né? Então, vocês vão preencher essa tabela com esses valores. Em seguida, você vai substituir o valor na fórmula. Fórmula, eu já expliquei a vocês na aula anterior, certo? Que é uma linguagem algébrica na matemática. Algébrica, certo? É uma linguagem das letras, certo? Onde a letra tem uma representação numérica. Representa um valor numérico desconhecido que você vai descobrir, certo? Em seguida, você vai calcular o volume ocupado por essas embalagens em determinado espaço. Exemplo, se você compra uma caixa de pasta de dente, né? E você tem o armário do seu banheiro. Aquela caixa de pasta de dente muitas vezes não cabe no armário. Por quê? Porque ela ocupa um espaço, né? Um volume, ela tem um volume e ela não cabe dentro do armário, certo? Ela só cabe se for uma caixa menor. Aquela caixa maior já não cabe. Da mesma forma que às vezes você também tem as caixas de sapato. Tem muita gente que pega a caixa de sapato e joga fora. Por quê? Porque não tem local onde colocar. Porque ela toma muito espaço devido ao seu tamanho, né? Ela toma um volume, ela tem um volume maior. Então vamos ver quais são os volumes que vocês têm das caixas que vocês têm em casa. Não vou pegar a caixa também de geladeira, nem tampouco caixa de fogão, nem de máquina de lavar, pelo amor de Deus, né? Então, para tirar as medidas dessas dimensões, vocês vão utilizar os instrumentos, né? Que é, no caso, a régua. Eu vou explicar a vocês como fazer essas medidas, né? Vou mostrar a vocês aqui depois, quando sair aqui a tela, eu vou explicar a vocês como fazer a medida dessas caixas, né? Como proceder na medição, certo? Como trabalhar com essas medidas. Então, nessa tabela, você vai colocar o nome da embalagem, certo? A altura, que é representada pela letra A largura, que é representada pela letra L, que também pode ser a espessura, chamada de espessura, o comprimento, que é representado pela letra C. E o volume que ela ocupa, no espaço que ela ocupa, o volume que ela ocupa, né? Aquele local, é representado por essa fórmula. V, de volume, é igual a A. Esse X aí, né? Não é a letra X, aí é o X da multiplicação, certo? É para que aí está minúsculo, bem pequenininho. Então, A vezes L vezes C. Então, é simplesmente o volume, é a multiplicação das 3 arestas, certo? No caso, se a caixa, se a sua embalagem tiver o formato de um hexaedro, repare que você, tanto a altura como a largura, como o comprimento, vai ter o mesmo valor, porque o hexaedro, as arestas todas são iguais, porque é um quadrado. Mas já tem outros poliedros
que a altura, a largura e o comprimento são diferentes, correto? Quero deixar bem claro, gente, que nem toda embalagem, a fórmula para calcular volume é essa. Essa fórmula para calcular volume, ela é adequada para calcular o volume do prisma de base quadrada ou prisma de base retangular ou o hexaedro, que é o cubo, certo? Porque pirâmide existe uma outra fórmula, o cilindro existe uma outra fórmula, certo? O prisma de base pentagonal existe uma outra fórmula, certo? Então, cada um tem uma fórmula para ser calculado, certo? Então, essa fórmula é a fórmula que vocês do 6º ano vão aprender. Posteriormente, vocês vão aprendendo as demais. Para isso, vocês vão utilizar o quê? Esse instrumento aqui, ó, chamado de régua, certo? Então, vocês vão utilizar a régua, esse instrumento. Esse é o instrumento de medida, a régua. Qual outro instrumento de medida, Pro? Nós temos também o quê? A fita métrica. A antiga fita que a costureira usa, a matemática da costureira. A costureira usa régua? Realmente não. Ela usa mais o quê? A fita métrica, certo? Nós temos também o quê? O esquadro. Tem um outro par de esquadro, mas aqui eu achei somente esse aqui em casa. Aqui tá vendo essas aulas aqui é improviso, né? Temos aqui o esquadro. E temos também aqui a matemática do pedreiro. O pedreiro usa o que para medir? É isso? Você vai usar essa trena? Não, mas se por um acaso você em casa não tem a régua, não tem a fita métrica, não tem o esquadro, você só tem a trena, usa a trena, certo? Mas o certo é você utilizar o quê? A régua, certo? Então, como é que vocês vão fazer? Aqui eu tenho várias caixas. Eu tenho essa caixa aqui, né? Que é uma caixa de pasta de dente. Eu tenho uma caixa de chá, né? Que vocês viram nesse instante, eu fiz um poliedro com 3 caixas de chá, eu colei uma na outra e formei um poliedro. Então, vocês vão construir também depois uma figura com essas caixas que vocês vão utilizar. Aqui eu tenho uma outra caixa, certo? Uma outra caixa. Eu tenho aqui, nós estamos usando na quarentena, né? No caso, caixa de luva, né? Nós temos aqui outra caixa. E nós temos aqui uma caixa de sabonete líquido, certo? Também. E temos aqui uma outra caixa, que é a caixa de sapato, certo? Então, como é que a gente vai medir? Nós vamos medir. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma caixa, vou pegar essa aqui que está melhor, certo? Essa caixa aqui. O que é que eu faço? Eu vou medir, né, a altura. Pego o zero na régua, que essa régua aqui é uma régua de 30 centímetros. Pego o zero, boto minha caixa deitadinha aqui, bonitinha, em cima da mesa. Pego aqui o zero, boto na pontinha da caixa e vou ver na outra extremidade quanto ela marcou. Aqui ela marcou 21 centímetros. Então, aonde tiver a altura na tabela, eu vou colocar na tabela caixa de sabonete líquido. E aí eu boto altura 21 centímetros. Aí eu vou para largura. A largura, o zero, sempre o zero no início, na pontinha. Aqui tá marcando 8 centímetros. Não dá muito para vocês verem, mas tá marcando 8 centímetros. Então, 8 centímetros de largura. E de comprimento é justamente a terceira aresta. Então, ó, gente, a altura, largura e espessura são os valores das arestas do poliedro, certo? Então, do sólido. Aí você vem aqui, ó, e mede. Botou o zero aqui certinho, né? Eu marquei aqui, deu 12,5 centímetros. Então, eu tenho 21 de altura, eu tenho 8 de largura e tenho 12,5 de comprimento. Aí eu vou pegar esses números todos e vou substituir na fórmula. Aquele xizinho que está ali não é uma letra na
Na álgebra não. Ali está representando o símbolo da que operação? Multiplicação. Ok? E aí você vai fazer uma conta de multiplicar. Você vai multiplicar esses valores e vai achar o resultado. Certo? Quando estiver fazendo isso, né? Você vai fazer aonde? Como eu já expliquei, no caderno. Terminou de fazer, tira a foto e posta, certo? Tira a foto das caixas que você utilizou e tira a foto dos seus resultados e da sua tabela que você fez. Ok, gente? Tudo vocês tiram a foto e posta para poder ver lá no blog. Certo? Eu vou botar no blog e também ver. E deixa guardado. Essas caixas que vocês vão utilizar, vocês não vão jogar fora. Por quê? Quando terminar de fazer, né? Não é porque eu botei ali apenas, acho que foi 4 linhas ou 5 linhas na tabela, que vocês vão procurar somente 4 caixas ou 5 caixas. Procure quantas caixas vocês acharem. Se acharem 10, pratiquem, é bom praticar. Vai fazer 10. Aí com essas caixas, o que você vai fazer? Você vai montar outra coisa. Vamos supor que eu acho 2 caixas dessa, né? E eu tenho essa. Eu posso pegar essa daqui, botar uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra ali. Aí eu posso vir e colocar essa aqui por cima, deitada, ou aqui assim em pé, com essa aqui, né? E aí venho com essa, boto aqui, venho com essa, boto aqui assim, e essa faço isso aqui. Eu fiz o quê? Uma obra de arte, não é isso? Com os meus sólidos, com as minhas embalagens. Não ficou bonito? Não ficou lindo? Então, vocês vão usar a criatividade e depois do nosso investigando, você vai criar a sua obra de arte com as suas embalagens, certo? Não precisa forrar nem nada. Eu quero as embalagens assim, do jeito que estão, certo? Com os seus sólidos, com as suas embalagens, ok? Vamos lá. A nossa videoaula agora em relação à construção da malha quadriculada, né? Nós já vimos a questão dos poliedros, né, que ficam no espaço, certo? Não quer dizer que nós não podemos desenhar um poliedro numa malha quadriculada. Podemos sim, certo? Porém, nós agora vamos desenhar apenas as figuras planas, os polígonos, as linhas poligonais fechadas, correto? Então, para isso, nós vamos traçar uma malha quadriculada. Gente, eu quero deixar bem claro a vocês o seguinte: essas videoaulas que eu estou dando a vocês são videoaulas para servir de suporte à questão da plataforma que vocês estão estudando, como eu já disse, certo? Então, eu estou pegando esses conteúdos de lá e estou reforçando e estou ampliando, porque como o conteúdo ele pode ser mais aprofundado, mais abordado. Então, por isso que eu estou abordando mais profundamente cada conteúdo que está sendo abordado lá na plataforma. Então, esse conteúdo aqui da malha quadriculada também faz parte de operações e geometria, certo? No roteiro 1 e roteiro 2. Então, vamos lá. Aqui na malha quadriculada, vocês vão pegar ou uma folha de papel ofício, como vocês estão vendo essa daqui, certo? Ou uma folha de caderno, como vocês estão vendo aqui. Ó, ou a ofício, ou então a folha de caderno de vocês, no sentido de paisagem, certo? Paisagem. Pode ser uma folha ou a outra, qualquer uma das duas. Aí o que é que vocês irão fazer? Vocês vão pegar na folha, vocês vão colocar a régua aqui no pontinho, né? Primeiro vocês vão fazer a margem. Para fazer essa margem, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o instrumento da régua, certo? E vão botar aqui em cima. Prestem bem atenção. Vou pegar aqui a régua e vou colocar a
régua aqui, estão vendo? E vou botar aqui, ó, o 0, bem na ponta do papel ofício. E aí eu marco o número 1. Onde eu marcar o número 1, eu vou escrever 0. Quando chegar lá na outra ponta, vai ter 29. Aí eu marco o 29, certo? Ou 29, ou então o 27. Vamos marcar o 27, certo? Marca o 27. Então, o 29 para poder fazer a borda, o 29. Pronto. Depois que eu fizer isso, eu vou e, novamente, aqui embaixo, faço a mesma coisa. Vocês estão vendo? Bota o 0 lá, marca o 0 e marca o 29. Terminou de fazer isso, eu venho com o hidrocor, o lápis de cor, a caneta, ligo os pontos, ó, em cima, ligo o ponto embaixo. Pega, quando a régua tá assim, ela tá no sentido horizontal. Aí eu vou, viro a régua e ligo os dois pontos no sentido vertical, tanto na direita como na esquerda. Fiz isso, eu tô traçando a borda da minha malha quadriculada, que tanto pode ser nesse papel, como também no papel do caderno. Veja que é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Estão vendo bem? É a mesma coisa, certo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, certo? Vou botar até o papel de vocês, o caderno. Eu vou pegar agora, aqui, e vou, dentro dessa margem, eu vou botar o meu 0 no ponto aqui em cima da margem, certo? No caderno de vocês, como é menor do que o papel ofício, ele foi aqui até 24. Aí eu vou de 1 em 1 centímetro, ó, 1, eu boto um tracinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar ao final. Embaixo, na mesma direção, olha como é que eu faço com a régua, ó. Eu não viro a régua, nem tiro do lugar não, ó. Na mesma posição, ó, no sentido horizontal, eu vou, ó, 0, 1, 2, 3, até o final. Terminou de fazer isso, o que é que eu faço? Eu vou ligar ponto por ponto, ó, eu pego aqui, ó. Ó, aqui é preto, tá vendo? E aqui tá vermelho. Eu vou fazer isso aqui, ó, ó. Eu ligo, ó, eu faço isso, ó, tá vendo? Ó, liguei, tá vendo? Ó, liguei, ó, tá vendo? Ó, liguei. Isso se for no caderno. Vocês vão reparar que as linhas do caderno vão ficar diferentes, não tem problema. O que vale é a linha que você vai fazer de caneta, certo? Ou de hidrocor, ou lápis de cor. Se for no papel ofício, ó, aqui tá verde, eu vou botar preto, ó, pra vocês verem bem legível, ó. Preste bem atenção, ó. Quando eu vou ligando os pontos de cima a baixo, então ficou assim. Então, tracei as linhas no sentido, essas linhas que eu fiz aqui agora, foi no sentido vertical. Não vai pegar outra folha não, viu, gente? É a mesma folha, só que, para ficar mais claro para vocês, eu peguei a folha agora que estava no sentido paisagem. Eu vou colocar ela agora no sentido retrato. Tá vendo? Tava no paisagem. Eu vou fazer assim aqui agora com ela, ó. Essa folha aqui agora vai ficar assim, ó. Aí o que que eu faço? Ela tanto serve aqui, ó. Ela também tá aqui no papel ofício. E do caderno de vocês. Tá vendo aqui? Certo? Aí aqui agora o que que eu vou fazer, ó? Repare que as linhas de vocês ficam assim, tá vendo? Mas você vai fazer assim. Aí o que que você faz? Você vai fazer, a margem já tá pronta, não é isso? A margem já tá pronta. Aí o que que você faz? Você vai marcar o 0 no lado. Se for o papel ofício, ele vai até 19, certo? Se for o papel ofício, vai até 19. Aí se for no papel de caderno, ele vai até 17. Ofício vai até 19 e no caderno vai até 17. Então, o que é que vocês irão fazer? Novamente, de 1 em 1 centímetro, vocês vão sair marcando. Estão vendo aqui eu marcando? Ó, marcando, ó, de 1 em 1 centímetro. Embaixo,
vocês irão fazer a mesma coisa. Ó, de 1 em 1 centímetro você vai marcar. Aí o que você vai fazer, gente? Ó, você pega a régua, ó, e faz isso, ó, do início até o final, tá vendo? E aí você vai até o final, ó, pega a régua novamente, você marcou lá em cima, você vem, ó, se for hidrocor preto, melhor ainda, ó, ou uma caneta preta, ó, tá vendo o que aconteceu? Pronto. E aí, o que aconteceu? Agora, você ficou com a sua malha quadriculada, tá vendo? Ó, as linhas no sentido horizontal e as linhas no sentido vertical, ó. A Pro comprou até um quadrozinho para poder mostrar para vocês, tá vendo aí? Ó, a malha quadriculada que vocês vão construir, certo? Então, ó, Pro, quantas malhas quadriculadas dessa a gente vai construir? Vocês vão construir exatamente 2, certo? Uma para fazer atividade que eu vou colocar aqui no Vamos Praticar e a outra para fazer uma atividade que eu vou botar surpresa no blog, certo? Então, vocês vão fazer aqui, certo? 2 malhas quadriculadas. Essas 2 malhas quadriculadas, não façam com a folha no caderno. Arranquem a folha do caderno, tirem aquela partezinha do lado, certo? Para poder a malha ficar bonitinha. Depois você torna a botar dentro do caderno, cola em cima de uma outra folha. Ou então faz na folha de papel ofício, certo? Aqui é a malha quadriculada no papel ofício e aqui é a malha quadriculada na folha de caderno, tá vendo? Não tem problema nenhum, tanto faz no caderno como pode ser no papel ofício, certo? Agora que vocês já sabem como traçar a sua malha quadriculada, nós vamos primeiramente aprender a trabalhar e a lidar com a malha quadriculada. A malha quadriculada, gente, serve também para você trabalhar a questão de lateralidade, de localização, para traçar percurso, né? Você quer ir da sua casa à padaria, então você pode desenhar a sua casa e a padaria na malha quadriculada e ver qual percurso que você faz. Se você anda, segue em frente, depois dobra à direita, depois dobra à esquerda, segue em frente, depois desce uma ladeira. Então, você pode fazer isso na malha quadriculada, certo? Você vai seguir comandos e vai chegar até o seu destino. No caso aqui, o cachorrinho, ele tá aí, parece que ali é um poço, né? E ele tá querendo beber água do riacho verde, lá embaixo. Então, para ele chegar lá nesse riacho, ele tem que fazer um percurso. Então, esse percurso aí é traçado por uma linha poligonal aberta, não é isso? Só que esse percurso é formado por segmentos. Cada segmento é um lado do quadradinho, certo? Então, esse lado do quadradinho, ele é chamado na malha quadriculada de unidade de comprimento da malha quadriculada. Então, a gente não diz que é 2 centímetros, 3 centímetros, não. Nós falamos que é unidade de comprimento. Então, se é um quadradinho, você fala uma unidade de comprimento. Se forem, quadradinho que eu falo, se for um lado do quadradinho, é uma unidade de comprimento. Se forem 2 lados do quadradinho, você vai colocar 2 unidades de comprimento. Se forem 10 unidades de comprimento, que é uma representação do número 10 com um tracinho com 2 barrinhas ao lado, que vocês vão ver posteriormente aí no exercício. Então, se vocês olharem aí, o cachorrinho, seguindo os comandos, ele desceu, depois ele foi para a direita mais 1, desceu 1, foi para a direita 2, desceu 1, foi para a esquerda, para a direita, novamente 1, 2, 3, 4, 5, depois desceu mais 1, novamente para a direita 1, desceu 1, novamente para a direita 1, desceu 1 e andou mais 2 para a direita e chegou no riacho. Se você contar a quantidade de segmentos desse aí que ele foi andando,
dessas unidades de comprimento, de medida de comprimento na malha quadriculada, você vai ver que ele andou 18 unidades de comprimento na malha quadriculada, certo? Só é você contar que você vai ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ele andou 18 unidades de comprimento na malha quadriculada para beber água no riacho. Já aqui nós temos uma outra situação. Aí já é uma questão de lateralidade mesmo, de localização espacial com ponto de referência. Vocês estão vendo aqui que aí nessa malha quadriculada eu estou representando pontos. E esses pontos, quando eu ligo um ponto ao outro, eu estou traçando o quê? Segmentos. Isso nós vimos na videoaula anterior. Então, se eu ligo o ponto A ao ponto B, eu tenho o ponto A ao ponto P, eu tenho o segmento AP. Se eu ligo o ponto P ao ponto C, eu tenho o segmento PC. Se eu ligo o ponto P ao ponto B, eu tenho o segmento PD. Não é isso? Então, eu tenho aí quantos segmentos? Aqui eu tracei 3 segmentos. Mas também eu posso ter um outro segmento, que é do segmento do A ao C, que é o segmento AC. Se eu disser que eu quero ir da Casa Amarela até aquele, eu acho que é um cinema ou é um shopping, não sei, ali no ponto C, eu vou ter que andar o percurso azul e o percurso vermelho. Então, eu vou andar quantas unidades de comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades de comprimento. Se eu quiser ir do ponto P ao ponto B, que é da praça até a casa Salmão, que está lá em cima, se eu estiver andando para cima, eu vou andar, que é na linha verde, eu vou andar 1, 2, 3, 4. 4 unidades de comprimento para cima. Se eu quiser ir da praça até a Casa Amarela, se eu quiser ir aí do ponto P ao ponto A, eu vou andar para a esquerda. Eu vou andar para a esquerda quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades de comprimento para a esquerda. Então, isso aí ajuda vocês a fazerem a sua movimentação na malha quadriculada. Certo? E aí vocês podem se movimentar na malha quadriculada e aí se localizar no espaço, se localizar no seu bairro. Você pode aí nessa malha quadriculada desenhar a padaria, desenhar a sua casa, desenhar a casa da sua vizinha que você mais gosta, desenhar o mercadinho, desenhar o armarinho, desenhar a farmácia, e aí você se localizar da sua casa para a farmácia, da sua casa para o supermercado, da sua casa para a padaria, qual o caminho, qual o percurso que você faz, né? E aí você traça e você calcula na malha quadriculada essa distância. Aqui, nessa próxima malha quadriculada, vocês estão vendo aqui já que nós não temos ali como na anterior, né? Que eram a linha poligonal simplesmente, né? No caso, eram linhas, a linha reta e os segmentos, né? Aqui não. Aqui já é uma linha realmente poligonal fechada. Essa linha poligonal fechada, ela está fechada por esses segmentos que está marcando pontos, como eu falei no slide anterior, né? Ali ela marcou o ponto P como se fosse a casa, o ponto Q como se fosse um cartório, aqui o ponto R como se fosse uma casa na fazenda, uma casa antiga, e o ponto S como se fosse um condomínio de edifícios. Então aí ela pode traçar o quê? A distância entre a casa para esse cartório, que é o ponto Q, do ponto P ao ponto Q. Então, o segmento PQ. Qual é essa distância?
Qual essa distância? 3. 3 unidades de comprimento. Qual a distância do cartório a essa casa antiga, que é o segmento QR? 2 unidades de comprimento. Qual a distância da casa antiga ao condomínio de edifícios residenciais? 2 unidades de comprimento. Qual a distância desse condomínio até aquela casa que é o ponto P? Do ponto S ao ponto P. Vai ser quanto? 1, 2, 3. 3 unidades de comprimento. Então, se eu quiser dar uma volta nesse quarteirão todo, sair da casa do ponto P, passar pelo cartório, passar por essa casa antiga, passar por esse condomínio de edifícios e voltar em casa, fizer essa volta toda, eu estarei calculando o que, gente? O perímetro, não é isso? Dessa linha poligonal fechada, que é chamada de polígono, não é? Então, qual seria o polígono, o nome desse polígono? Esse polígono tem quantos lados? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse polígono é um hexágono. Qual é o perímetro dele? É a soma desses lados, dessas unidades de comprimento, que vão ser quanto? 3, mais 2, 5, mais 2, 7, 8, 9, 10. 10 unidades de comprimento. É o perímetro dessa figura aí que está desenhada na malha quadriculada, desse hexágono. Agora, se eu quiser saber qual é a área ocupada por esse hexágono aí nessa malha quadriculada, qual é a superfície que ele ocupa? Ele ocupa que superfície? Que polígono não ocupa espaço, ele ocupa superfície. Certo? Então, qual a superfície que ele ocupa? Ele ocupa a quantidade de quadradinhos que tem aí. Porque a unidade de área na malha quadriculada são a quantidade de quadrados que tem dentro dessa região, dessa linha poligonal, né? Desse polígono. Então, quantos quadradinhos nós temos aí? 5. Então, nós dizemos que a área desse polígono, desse hexágono aí, é 5 quadradinhos de unidades de área. Então, com essa explicação, gente, vamos praticar. Sempre nossas aulas é assim, né? Praticando. Então, nós vamos praticar confeccionando, né, a malha quadriculada, que eu já ensinei a vocês como confecciona. Vocês vão fazer 2 malhas quadriculadas, certo? Uma para fazer o exercício aí, e a outra para fazer o exercício que eu vou postar um desafio no blog, certo? Então, você vai confeccionar e quando você confeccionar essa malha, você vai fazer esses desenhos exatamente como estão aí no quadro, certo? A figura A, a figura B, a figura C, a figura D, a figura E e a figura F. Então, a unidade de comprimento, como eu falei a vocês, né? É o ladozinho do quadrado com 2 tracinhos aí do lado, tá vendo? Isso aí é a unidade de comprimento. Então, vocês vão ver quantas unidades de comprimento contorna cada figura dessa. Vai ser o perímetro. E qual vai ser a área de cada figura? A área de cada figura vai ser a quantidade de quadradinhos que tiver dentro de cada figura. Ok? Então, vocês vão fazer essa atividade no caderno. Já falei a vocês que é tudo no caderno, certo? E o que for para guardar, guarda dentro da caixa. Para depois, quando nós retornarmos para a escola, vocês levarem tudo, certo? Tá? Nós fazemos a nossa avaliação, certo? Tudo a prova pontuar. Quem não estiver fazendo agora, vai fazer depois. Mas vai fazer. Não, ninguém vai ser prejudicado. Ninguém. Então, vamos lá. E no blog, eu vou postar um desafio. E esse desafio, você vai... Como vai ser esse desafio? Você vai localizar um ponto na malha quadriculada e eu vou dar os comandos. E você vai andar nessa malha quadriculada, certo? E vai botar essa resposta lá no blog, ok? Então, eu agradeço a vocês pelo tempo que vocês prestaram atenção a essa videoaula, certo? Vou dar continuidade. Quero dizer a vocês minha gratidão, né? Meu muito obrigada a vocês por
por tudo, pelo acolhimento, por tudo, pela reciprocidade de vocês. E também deixar bem claro a vocês o quê? Qual é o horário que a Pro vai atender vocês, dia de segunda, dia de terça e dia de quinta, no horário da tarde. De noite eu não posso, certo? E pela manhã eu poderia dizer, a senhora não trabalha também de manhã na escola? Trabalho. Então, de manhã eu estou trabalhando para a escola, eu estou pesquisando, eu estou elaborando essas videoaulas, porque dá trabalho, porque eu preciso gravar, eu recorto, eu edito o vídeo, então tudo isso eu faço sozinha, né? Então meu filho me ajuda, mas eu tento aqui ir fazendo, né? Vou fazer sólido, vou preparar material, então esse horário eu reservo para isso. E o horário que eu reservo para dar atenção a vocês é o turno da tarde, certo? Para fazer essas atividades, para tirar as dúvidas de vocês nas atividades. Então, quem tiver condições, vai postando, né? Que eu vou olhando e vou dando o retorno. Certo, gente? E os outros dias, por que a senhora não pode atender a gente na quarta-feira, não pode atender a gente na sexta-feira? Porque na quarta-feira e na sexta-feira eu trabalho para outro local. Eu estou à disposição de outro local, então eu não posso ficar, às vezes, parando, estou olhando aqui e parando no WhatsApp, falando no WhatsApp ou teclando. Não posso, porque isso aí fica chato. E sábado e domingo, vocês sabem, né? Todo mundo tem as coisas de casa. Então, vamos procurar estudar nos dias que nós estudamos na escola, que é terça, que é segunda, terça e quinta, ok? Tanto para quem estuda de manhã, como para quem estuda de tarde. Nós vamos fazer um turnão. Todo mundo de tarde, a dúvida que tiver, me pergunta, certo? Estuda pela manhã, vamos fazer esse acordo. Vocês estudam pela manhã, certo? Todo mundo estuda pela manhã. Senta de manhã, faz as atividades, procura fazer tudo direitinho. Aí de tarde, tiver alguma coisa para mandar, manda para mim. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai no meu privado e faz a pergunta para mim, que a prova vai estar aqui com a maior disposição para responder a vocês. Com muito carinho e muito amor. Porque eu estou gostando muito da participação de cada um de vocês. Um beijo no coração.